Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o relatório do Rura 11. Vamos ver como é que tá esse fundo que recentemente passou por emissão e praticamente, né galera, rompeu a marca de 1 bi. Ele tá com 980 milhões de patrimônio, pô, é 1 bi, né? Então a gente tem aí os Godzillas do Fiagro, é o KNCA, seguido pelo Rura, seguido pelo Vigia. Vigia, se não me engano, tá fazendo emissão agora, então muito provavelmente ele deve chegar ou próximo do Rura ou até passar o Rura, né? De toda forma, a gente vê aí esses três produtos se destacando bastante. Hoje, se não me falha a minha memória, a indústria de Fiagro tem algo próximo de 10 bi de valor de mercado, o que não é muito, mas se a gente pensar, estamos falando de 10% da indústria aqui, 15% no KNCA, uns 8% no Vigia, então estão crescendo bem. E antes de começar o vídeo, eu quero mostrar para vocês a notícia que saiu aí, fazendo um pouquinho a pegada de tipo de vídeo que eu faço lá na área de membros. Na área de membros tem bastante vídeo desse tipo, pegando notícia e tal, mostrando como é que impacta. E teve essa questão do BNDES suspender aí linhas de financiamento para o crédito rural. Se a gente olhar, é algo próximo de 3 bilhões de reais, né? E isso pode beneficiar diretamente o Fiagro, porque o produtor rural vai ter que correr atrás de outra pessoa para financiar, né? Já que não tem BNDES, ele vai procurar, e hoje quem está bombando são os Fiagros. Nesse momento, acaba que vai ser um momento bem interessante para os fundos captarem e tal. Então, assim, não seria nenhuma surpresa, por exemplo, sei lá, se o KNCA chamasse outra emissão em pouco tempo, né? Isso assim, dentro do tempo hábil, Rura, o Vigia já está chamando, enfim, pode ser que tenha um apetite de crédito um pouco mais forte voltado aos Fiagros, e isso vai ser bom pro produto em si. Pro produtor lá na outra linha vai ser bom? Acho difícil, né? Porque o financiamento via BNDES eram juros bons e tal. Certamente aqui vai ser juros um pouco mais altos, mas pensando no Fiagro como um todo, é uma coisa assim, boa, né? E outro ponto que a gente tem que pensar, agora já falando um pouco de imobiliário também, além de agro, com o crescimento da indústria de Fiagros e com a possível dependência dos produtores com o Fiagro, fica cada vez mais difícil taxar o produto, né? Porque, imagina, você chegar e falar, vou taxar Fiagro, fundo imobiliário, etc. Se tem aí, querendo ou não, o agro é 30% do PIB, que está começando a depender de Fiagro, cara, não vai passar. E vocês sabem que é a mesma lei, né? A mesma lei que dá isenção fundo imobiliário dá para Fiagro, os dois estão juntos, então eles morrem abraçados. Se taxar, taxa os dois, se não taxar, não taxa os dois. Foi exatamente o que aconteceu da última vez também, né? A bancada agro salvou a gente. Então, quanto mais dependente o agro for do Fiagro, melhor para a gente que está na ponta investidora aqui é. Pelo menos a minha visão é essa. Ele comenta sobre o encerramento da segunda emissão, captaram aí 385 milhões, aí captaram todo o montante da oferta, o fundo atingiu quase 1 bi, né? Praticamente já está com 1 bi. Eles já alocaram desses 385, 180 até fechamento de janeiro e mais 48 no início de fevereiro. Então, cara, alocaram aí bem, né? Alocaram quase 230 milhões de reais aí já de cara. A gente vai acompanhando, ainda falta um bocado aí para eles alocarem, mas a alocação nesse fundo até que tem uma velocidade legal. Fundo hoje aí com 77% alocado, né? Esse aqui é o Fiagro mais diversificado que a gente tem, mais pulverizado e tal. O único pênalti dele é não ter a descrição dos devedores. A gente vai falar disso já. Mas assim, é uma carteira sempre diversificada, com boas garantias. Enfim, é um produto que tem um potencial muito legal. Ao contrário, por exemplo, do que veio do KNCA, que veio um fundo bem mais concentrado, esse cara não, ele já nasceu grande, digamos assim. Também, né, começou com 600 milhões, mas ele já nasceu grande na maneira de pensar e tal, já nasceu pronto, né? Não é aquela coisa de Fiagro que a gente vê nos fundos pequenininhos de 100 milhões, claro, é inerente ao tamanho, mas concentrações e tal. Não, esse aqui ele já nasceu bem feito, né? Isso é bem interessante. Ele faz um comentário falando o seguinte: isso não é só dele, mas de todos os Fiagros, que os pagamentos são sazonais, não é igual o CRI que paga todo mês. Tem CRA que vai pagar semestral, mensal, trimestral, enfim, dos mais variados.
E com isso, a expectativa desse fundo, né, o que a gestão passa para a gente, é que tenham variações nos dividendos, tanto para cima quanto para baixo. Então, por exemplo, nesse mês pagou 10 centavinhos. Porém, no mês de março e abril, deve ter um fluxo maior de pagamentos. Com isso, deve melhorar o rendimento. Então, tudo nos leva a crer. Cadê os dividendos dele? Deixa eu pegar aqui para a gente. É muita ladainha e pouca informação do que a gente realmente precisa. Deixa lá em cima. Enfim, aí já vê os dividendos dele, tudo indica que vai ficar variando entre 10 e 14, né? Vai ficar nesse range de valores aí, subindo, descendo, normal. Essa é a pegada desse fundo. O patrimonial dele em R$10, né? E a carteira dele tá bem legal, tá num target bem mais alto do que eles esperavam, né? O fundo esperava nascer aí com CDI mais 3, CDI mais 3,5, já estão bem acima disso, estamos aí com CDI mais 4,5, 12 mil cotistas de liquidez. Para um fundo desse tamanho e base dessa não está muito boa, né? Já está na hora de romper a marca de 1 milhão. Mas assim, ok. Ele começa aqueles comentários falando de soja, milho, algodão, não sei o que, pererê, parará. O único ponto que a gente fica mais ligado é o algodão. É o algodão que a gente está vendo aí, essa questão dos preços que tiveram uma queda, a gente vai acompanhando. O próprio gestor comenta nessa questão dessa queda que teve no preço do algodão. No resto, nas outras culturas, não tem nada assim que a gente vê como preocupante. Ele coloca, a maior preocupação está com a cultura do algodão, face ao atual baixo preço das commodities. Então, como caiu bastante e os custos ainda estão lá em cima, isso são descasamentos não muito bons, né? Enfim. Passa batida essa parte toda de comentário, porque tá todo, enche o saco esse negócio, né? Que o spread médio, conforme eu já comentei, duration de 2,2 anos, bem interessante, bem curtinha, né? Bem curtinha, isso é bom. Aproveitando aí o CDI alto, o ideal que seja duration bem curta. A exposição por setores, como eu falei, super diversificada, é o fundo mais diversificado, tanto por setor quanto por devedor, enfim, tem nem o que falar. As garantias, né? Bastante alienação fiduciária de terras, bem legal. 40 devedores, enfim, tem nem o que falar. O valor médio por operação, R$18 milhões num fundo de 1 bi. Agora, o grande pênalti desse fundo é isso aqui, ó. Ele não coloca, né, quem são os devedores, simplesmente coloca produtor rural, cooperativa, etc. Ele não fala o que é o que. Isso é muito ruim, o pessoal reclama bastante disso, então eu espero aí que nos próximos relatórios o pessoal do Rura abra pra gente quais operações são essas direitinho, né, e tudo mais, pra gente ter uma ideia. E o que eu comentei, né, super diversificado, a maior operação tem 5,6% PL, cara, excelente. E o pipeline de ativos dele, a gente vê aí, tudo indexado ao CDI, pipeline legal, ele deve liquidar isso aí de forma bem rápida. Agora, ele precisa urgentemente colocar pra gente essas operações, quais são e tal. Enfim, é um ponto que preocupa? Não preocupa porque, é o fundo Itaú, pegar mais high grade, tá super diversificado e tal. Enfim, não é algo que eu olho assim e falo, putz, né, é um risco. Igual eu já vi alguns de vocês comentando, um risco absurdo, não tem os devedores e tal. Enfim, é um incômodo absurdo, mas um risco eu não vejo como um risco absurdo por ser do Itaú. Agora, se aparece uma gestora que ninguém conhece fazendo isso, a gente já ia olhar e falar, tá, mas Itaú Asset, a gente já vê lá do IFRA 11 o trabalho que eles fazem, já temos um track record legal, a gente já sabe que é um fundo um pouco mais light, mas de toda forma, eles precisam melhorar isso aí no próximo relatório, a gente fica aguardando a melhora pro próximo relatório. Se não melhorar no próximo, galera, fica aqui o combinado nosso, a gente manda e-mail, beleza? Faz aquela campanhazinha de mandar e-mail e tal, que tem dado resultado, beleza? Então, fica aí o vídeo, se você gostar, se gostou, se inscreve aí, valeu, fui!